Agora não tem como a gente não perguntar da sua infância, como que era o ambiente. Eu tenho muita curiosidade, o ambiente dentro da sua casa, com seus pais, com a Elis e tudo mais. O que seus pais ouviam, cara, de música? Cara, é muito engraçado. Uma vez eu dei uma resposta off the record, assim, sobre isso. Eu falei, cara, era muito mais sem graça do que vocês imaginam. É mesmo, porque a gente imagina aquela casa musical, né? Você acha que todo mundo deve pensar isso? Não era. É a mesma coisa que você imagina. Vou fazer uma analogia, uma analogia meio sem graça, mas é mais ou menos isso. É a mesma coisa que você chegar na casa dos seus amigos, que os pais são dentistas, e tá cheio de cadeira de dentista na sala. Pode crer. Né? E o cara lá já com o ganchinho assim, pô, você desse sorriso aqui, senta aqui, vou quebrar teu galho. Entendeu? Não, era uma casa normal, entendeu? Claro, normal pra gente, absolutamente, mas assim, meus amigos iam em casa e eu percebia nos olhos deles que eles estavam pensando que eles fossem cruzar, tipo, a fronteira de Nárnia, né? Fossem chegar lá e... instrumentos, artistas, aquele glamour, glitter, para tudo quanto é lado. Nada, normal, né? Tipo, entrava, normal. Tinha meu videogame, eu jogava bola. Tudo normal. Tudo normal. Claro que, isso eu vou dizer assim, do que eu mais lembro, que é a casa que eu morei com meu pai, porque eu perdi minha mãe com 6 anos, então posso dizer dessa fase que eu lembro mais. Meu pai sempre teve os equipamentos em casa e o estúdio dele, o escritório dele, vamos pensar assim, onde ele criava tudo, era na sala de casa. Sempre foi, né? Então era como se a gente estivesse aqui atrás dessa TV estão os teclados ali e ele tá ali de fone trabalhando. Como todo mundo trabalha. Você não trabalha no computador em casa? Então é isso, ele tá trabalhando. Entendeu? Ele não tinha um estúdio fechado. Teve umas 2 casas que ele montou o estúdio afastado, na edícula, lá longe, que a gente não via ele, era como se ele fosse trabalhar e depois ele voltava. Mas na grande maioria das vezes o equipamento ele estava interagindo com a gente. O que era muito bom, porque você cria uma relação muito legal com o instrumento, com tudo, que foi o que ele sempre propôs. Você tinha acesso a tudo, né? Tudo, e ele não criava nenhum tipo de problema para você interagir com os instrumentos. E então, assim, e obviamente, em fases de produção ou de espetáculo ou produção de disco, tudo, sim, aí tinha mais gente em casa, tinha artistas, iam lá. Ele era arranjador, então ele trabalhava com artistas, então isso acontecia bastante e era comum. Mas era menos comum para quem visitava a minha casa, porque nesses dias a gente não chamava ninguém em casa, porque a casa ficava cheia de artistas para trabalhar, não vou chamar meus amigos para jogar videogame, né? Esse dia não podia. E então, assim, era normal nesse sentido. E o cotidiano, por incrível que pareça, meu pai sempre pregou em casa, música é profissão, música é trabalho. Sempre foi assim. Tá. Não de um jeito chato, não de um jeito crica, enchendo o saco. Não falamos de música porque música é trabalho. Não. Tá. A relação com a música sempre foi uma relação profissional. Nunca foi uma relação de hobby. Por isso, a música não surgia como um assunto raso. Era levado a sério. Era levado a sério. Então, sempre, mesmo quando a gente ia falar lançou o disco Thriller do Michael Jackson. Você imagina, o mundo estava de ponta cabeça, você imagina a minha casa, estava igual, né? Mas as conversas eram extremamente profundas sobre a produção. Mais técnica, né? Exatamente. Então, assim, porque como tínhamos esse vocabulário, a gente mergulhava a fundo tudo. Então, aí pegava ficha técnica, aí ficava fazendo comparação. Pô, mas esse cara trabalhando nesse disco, esse cara, esse aqui tá aqui, esse cara compôs, é do Toto, é verdade. Então, assim, isso era que não tem mais, né, cara? Eu ouvi os discos também lendo. Hoje em dia, o disco é feito pelo Gasparzinho, né? Exato. Eu decorava toda a produção técnica dos discos, porque eu ficava lendo enquanto rolava a música, eu estava lendo lá. Exatamente. E as pessoas não percebem o quanto que você cria valor agregado com a música em relação a isso. Porque esse processo, esse ritual de ouvir música e você ficar interagindo com o álbum, com o encarte, com o disco, vai lá, tem que trocar de faixa, tudo isso criava um valor agregado, você desprendia mais tempo do seu dia dando valor àquele instante de ouvir música, porque também você não ouvia em qualquer lugar, você tinha que ali ouvir, então você tinha que separar um tempo do seu dia para sentar para ouvir música, então automaticamente cria-se um valor agregado
enorme em relação a isso aqui. Que, não, mas eu posso ouvir em qualquer lugar. Mas você pode ouvir em qualquer lugar errado. Você não vai dar o valor, você não vai ouvir com atenção, você não vai prestar atenção. Ninguém fala que não tem mais ficha técnica. Então, assim, não existem as pessoas que fazem disso, que elas não existem mais. Tem gerações que não sabem o que é isso. Exatamente. Então, assim, essa relação sempre foi muito séria, legal, hein, cara? muito focada. Então, por conta disso, era muito mais sem graça do que as pessoas podiam imaginar. E você demorou para descobrir que isso seria seu destino também, trabalhar com música, ou foi rápido? Eu não lembro se foi rápido. Aconteceu. Eu não pensava em outra coisa. Né? Era só isso. O que demora, eu acho que numa casa como a minha, assim, o que demora é o que você vai fazer na música. Tá. Aqui vai ser música, vai. Né? Tá na cara. Só o quê? O que você vai fazer? Eu levei mais tempo para mergulhar no canto, porque talvez o fato do canto estar com você é o instrumento, você precisa que alguém descubra. Alguém diga para você que você tem essa aptidão. Porque enquanto você senta na bateria, no piano, no violão, você se desloca para aquele instrumento e automaticamente você também tem a noção, você começa a tocar e você começa a ter a noção de que aí vai fazer aula e vai não sei o quê, daí você vai se desenvolvendo. Você não depende tanto da opinião de terceiros. Você cria. Agora, o canto, não. Porque você está aqui, você canta, você está jogando... Está no banho, você canta, alguém você tá ouve. banho, canta, você está lavando louça, canta, você vai varrer a sala, canta. Então, se alguém não chegar para você e falar, cara, que isso? Pô, você já ouviu esse cara cantando? Tá bacana não sei isso aí. Alguém te chamar, pô, canta aqui que eu quero... Então, assim, isso levou um pouco mais de tempo. Mas esse mais tempo foi, tipo, comigo com 10, 11 anos. Tá. Esse foi o tempo que... eu acreditei na lorota do meu irmão de que eu era cantor, entendeu? Porque minha mãe já falava, mas eu não lembro. E já meu pai, com 4 anos, assim? tem vídeo dela, só botar no YouTube. Tem que vídeo legal. dela falando que eu decoro as melodias, que eu decorava as melodias antes dela. Que legal. Também, né? O HD zerado, né? É mais fácil, né? Minha filha também decora as melodias antes de mim e a letra, inclusive. Mas foi isso que demorou. Mas a partir do momento que eu decidi... Instrumento foi qual primeiro que você começou a tocar? Ou foi tudo ao mesmo tempo também? Cara, eu toco bateria. E por incrível que pareça, foi o último instrumento que eu interagi. Tá. Violão e piano, eu tentei, mas, cara, existia uma conversa dentro de casa, assim, meu pai falava assim, o instrumento escolhe você, porque o piano me escolheu. Aí, pode parecer piada, mas eu fazia isso, eu chegava na frente do piano e falava assim, me escolhe, pelo amor de Deus. Quero você. Vai, fala comigo. Ele não falava, ele não falou comigo, entendeu? Eu hoje toco, o que eu toco hoje de piano é para minhas produções, são coisas bem simples, tenho uma relação muito amistosa, amo o piano como instrumento, acho ele mágico, e o fato de você ter todas as notas à sua disposição, para um cara como eu, que tem uma memória muito boa, desenvolvida autodidaticamente, mas eu tenho uma memória muito boa, então eu consigo trabalhar os meus vocais, consigo trabalhar a composição, tudo no piano, pelo fato de eu ver o que está tudo acontecendo. Uma coisa que, para mim, no violão, que é uma coisa mais tátil, já não consegui interagir, entendeu? Fiz o dó, fiz o ré, quando chegou no fá, eu tive uma tendinite, falei, acho melhor não. Sempre é o primeiro desafio chegou na pestana, da vida falei, do músico. não. Falei, a música é diversão, não quero isso para mim. E aí o meu guitarrista, não, ó, o piano, o fá, não tem dor, vou ficar no piano. O fá do piano é bem mais fácil. Pô, né? Faço o fá do piano assim, pronto, já está resolvido. Mas brincadeiras à parte, assim, eu tentei interagir com os outros instrumentos, mas assim, é coisa de amor e aptidão mesmo. O canto foi vindo bravamente, tomando conta, mas assim, a bateria, que é o instrumento que eu toco, depois da voz, meu irmão é baterista, o João Marcelo é baterista. E eu não, né? Acho que quase toda criança tem um verdadeiro fascínio pela bateria, pelo visual, pelo som, pela coisa, aquela coisa movimentada. Sempre tem numa loja de brinquedo, tem uma bateria montada ali. É um negócio mágico. E eu tinha uma no meu quarto, né? O tempo todo, sempre que era a bateria do meu irmão. Quando ele foi começando a se desenvolver na área da publicidade, ele foi se distanciando do instrumento naturalmente. Então, as reuniões de criação, tudo, ele foi migrando para uma área de produção onde os teclados e os computadores foram tomando mais conta e a bateria foi ficando parada no quarto. E ele não pegava a bateria, ele não tocava mais a bateria.
E aí um dia eu perguntei para ele, falei, cara, você não tá tocando, posso montar para mim e tocar? Ele falou, claro, pega ela aí, tá? Instrumento parado é instrumento prejudicado, bota o cara para trabalhar. E eu sou canhoto. Então, assim, eu não tinha essa coisa de interagir com o instrumento posicionado para minha facilidade. O violão era um problema, né? Tinha que trocar corda, tudo, não sei o quê. E aí a bateria, quando eu montei ela pro lado esquerdo e sentei e toquei um compasso e fez todo o sentido na minha vida, na cabeça, eu sentei e falei, gente, é isso. Aí, cara, peguei todos os meus discos, vinis, tudo, montei no meu quarto uma estação. Fio de fone longo, né? Primeira coisa, um bom fone tampado. E aí, cara, eu fiquei assim, alguns anos da minha vida que eu passava 4, 5 horas sentado na bateria tocando, fazendo bolha no dedo, tudo, mas não desenvolvendo o que eu falo, assim, não desenvolvendo rudimentos e técnicas de baterista, né? Desenvolvendo a música pela bateria. Entendi. Então, assim, o mapa da música ficou mais claro para mim, tudo foi ficando mais claro. E automaticamente fui interagindo com o instrumento, pegando o jeito dele. A ponto... E sempre sozinho, você nunca teve aula? Não. Que legal, cara. Mas é que, como o fato do meu irmão ser baterista, e eu, toda vez meu pai ia trabalhar, os bateristas sempre eu tinha uma intimidade maior, fui hold de baterista de gig do meu pai e tudo mais, não sei o quê. Automaticamente você vai captando, né? E o baterista também é muito visual, e eu tenho uma memória muito boa. Então eu olhava e falava assim, é assim que ele faz, ótimo, vamos. Então, entendendo a dinâmica do instrumento e vendo vídeos e vendo o cara tocando ao vivo, eu fui sacando, entendeu? E quando travava em alguma coisa, colava no baterista e falava, e aí? Aí o cara explicava, beleza, aí ficava lá até conseguir fazer. Então, eu desenvolvi isso até o ponto de ser cara de pau de gravar nos meus discos e tocar ao vivo. Tá. Era só isso que faltava para eu me considerar baterista. E aí, a partir daí, não parei nunca mais. Eu adoro.